Fala pessoal, aqui é o Everton e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a função Filter no Power BI. E não esquece, se gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar os conteúdos. Vamos lá? Eu já estou com o Power BI aqui aberto, pessoal, e também já estou conectado numa base de dados, tá? Essa base de dados que eu estou conectado é a base de dados da AdventWorks 2016. Essa daqui é aquela base de dados fornecida pela Microsoft para a gente fazer exercício, simular cenário. Aqui, como a gente pode observar, o nosso modelo de dados aqui, ele já está baseado nesse formato Star Schema, tá? Aqui é onde a gente tem essa tabela fato aqui no meio, que é a nossa tabela fato, que tem nossas vendas feitas pela internet. E aí a gente tem as nossas dimensões que se relacionam com essa fato, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai criar algumas medidas aqui em DAX para a gente conseguir simular esse cenário de utilização da função filter, ok? Vamos lá. Para a gente começar a criar nossas medidas, eu gosto de, sempre que eu estou iniciando aqui o desenvolvimento de uma solução, é criar uma tabela de medidas que vai armazenar as medidas que a gente vai criar durante o desenvolvimento do nosso projeto, tá? No desenvolvimento da nossa solução. Isso daqui é legal porque facilita a organização e também ajuda em manutenções futuras. Vamos lá. Para a gente criar a nossa tabela de medida, a gente vai vir aqui em página inicial, inserir dados. Aí aqui, eu vou dar um nome para essa tabela de underline medidas. Vou clicar aqui em carregar. Perfeito. Ela já apareceu aqui pra gente. Esse underline que eu coloquei, aí vai uma dica para vocês, foi justamente para a nossa tabela de medidas aparecer acima de todas as outras que a gente já tem. Isso daqui também facilita na nossa organização e também nas nossas manutenções futuras, porque aí fica mais fácil da gente encontrar aqui as tabelas. Então vamos criar aqui a nossa primeira medida. Vou clicar aqui com o botão direito na nossa tabela de medidas. Vou vir aqui em nova medida. E a primeira medida que a gente vai criar é uma medida que vai totalizar o valor aqui das nossas vendas, tá? Eu vou vir aqui então, vou dar o nome dessa primeira medida de total vendas. Essa total vendas ela vai ser igual a gente vai chamar aqui uma função DAX, que é a sum, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar aqui a coluna Sales Amount dessa coluna, dessa tabela fato internet vendas, tá? O fact internet sales. Vamos vir aqui, vou dar um enter. Maravilha. Já criou a nossa primeira medida. E agora, para facilitar o nosso entendimento, daqui para frente, eu vou criar aqui um visual de tabela. Criei aqui um visual de tabela. Deixar ele aqui mais ou menos. Ok. Agora imagine o seguinte cenário, tá? A gente já tem o nosso total de vendas, que foi essa primeira medida que a gente criou. Eu quero ver esse total de vendas e eu quero saber quais são os países aqui no caso que tem o maior valor. Então a gente vai vir aqui, a gente tem essa dimensão que vai ser a nossa DIM vendas território, né? Então eu vou trazer aqui para dentro dessa tabela esse campo aqui que é o nosso Sales Territory Country. Vou trazer ele para cá. Opa, pegou fora aqui. Vou selecionar aqui a tabela. Tá, ok. Trouxe aqui para dentro. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Vai ficar mais fácil para a gente ver. Vou colocar aqui um tamanho... Vou deixar um tamanho 18. Perfeito. E aqui agora eu vou arrastar para dentro dessa tabela nossa medida total vendas. Boa. Quando a gente fez isso, o que ele fez aqui pra gente? Agora a gente consegue ver, né, se a gente ordena por aqui, pela coluna de total de vendas, quais são aqui no caso os países que tiveram o nosso maior valor de vendas. Ok, perfeito. Só que digamos que a gente tem o seguinte cenário. A gente precisa agora ter a informação só dos países que tiveram vendas acima de 3 milhões. E como que a gente faria isso? Agora a gente começa a utilizar a função filter, tá? A função filter, ela permite que a gente consiga utilizar uma medida para filtrar outra medida.
Vai ficar mais fácil agora na hora que eu montar essa nova medida aqui, para vocês entenderem. Então vamos lá. A gente vai vir aqui. Antes disso, essa coluna 1 que apareceu aqui, a gente não vai utilizar, tá? Então a gente pode vir aqui, cliquei nos 3 pontinhos e vou clicar aqui em ocultar. E agora vamos criar a nossa segunda medida, que vai ser a nossa total venda maior que 3 milhões. Então, lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ela vai ser igual a uma calculate da nossa total vendas. E aqui, pessoal, um ponto. Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui. A gente precisa avaliar os países, né, que tiveram vendas acima de 3 milhões. Se a gente vier aqui simplesmente fizer isso aqui, ó, total, vou colocar aqui, total vendas maior que 1, 2, 3, 1, 2, 3, que 3 milhões. Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer um erro aqui pra gente, né? A gente não quer avaliar, aqui no caso, os países que tiveram venda maior que 3 milhões. Em que momento, né, que a gente está passando para essa medida para que ela consiga fazer essa avaliação dos países? A gente não passou os países aqui, vocês concordam? Não tem como a gente fazer dessa maneira que está aqui. E aqui sim, nesse momento, a gente vai utilizar a filter, porque a gente vai utilizar a própria medida total vendas para conseguir trazer o resultado que a gente precisa, ok? Então vamos lá, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai colocar aqui uma filter, certo? A gente não quer avaliar quais foram os países que tiveram venda acima de 3 milhões? É isso aí, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Qual tabela que a gente vai chamar aqui, pessoal? A gente vai chamar aqui a nossa dimensão, a nossa DIM Sales Territory. Quando a gente fez isso daqui, olha o que vai acontecer agora, tá? Eu vim aqui, vou fechar esse cara aqui, vamos lá. Boa. Quando a gente trazer essa medida aqui para dentro da nossa tabela agora, olha o que vai acontecer. Vou colocar lá atrás dessa daqui. Olha só. A gente já consegue ver aqui, a partir desse momento, quais foram os países que tiveram venda acima de 3 milhões. E isso foi possível porque a filter ela permite que a gente consegue, utilizando a filter, utilizar medidas para filtrar outra medida. Esse é um dos cenários onde a filter é aplicada, ok? Na utilização para que a gente consiga, através de uma medida, filtrar outra medida. Ok, pessoal? Agora a gente vai imaginar um seguinte cenário, tá? Imagina um cenário onde a gente precisa trazer vendas relacionadas ao ano de 2014 ou que o país seja Canadá. Aqui a gente tem a condicional ou no meio. Mas o ponto importante aqui é a gente observar que a gente precisa do ano de 2014, que está numa tabela, e precisa da informação do país, que está em outra tabela. Como a gente utilizaria aí nesse cenário, né, a filter, para resolver esse ponto? Então vamos lá. A gente vai vir aqui na nossa tabela de medidas, clique em cima dela, botão direito, nova medida. Eu vou dar um nome para essa medida de cenário ou filter. Vai ser igual a uma calculate. A gente precisa avaliar aqui o nosso total de vendas, né, no caso. E aqui a gente precisa fazer o seguinte, ó, trabalhar aqui com a nossa função filter, mas lembrando que aqui a gente tem esse ponto que é o quê? A gente precisa trabalhar com colunas de tabelas diferentes. A gente pode utilizar aqui uma outra função DAX aqui, que seria uma summarize. O que essa summarize faz? Ela permite que a gente gere, né, como resultante, aliás, a summarize gera como resultante uma tabela, e ela permite que a gente trabalhe com colunas de tabelas diferentes, que vai dar para a gente como resultante, né, através dessa sumarização, dessa agregação desse agrupamento que a summarize faz, ele vai gerar uma tabela que vai devolver para a gente alguns valores que a gente consegue
fazer a conciliação, né, dessa tabela que ele gera por trás com esses valores de colunas diferentes entre tabelas, tá? Depois que eu fizer essa medida aqui e trazer os valores resultantes, eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor o que acontece aí no bastidor aí da filter, como da função summarize, para deixar o entendimento um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá. Então aqui dentro dessa filter a gente vai chamar aqui a função da summarize, tá? A função summarize, ela pede como primeiro argumento uma tabela. Qual seria essa primeira tabela? Vamos pensar assim, pessoal. A gente não quer as informações relacionadas ao valor de vendas. Onde que está o nosso valor de vendas? Está na nossa Fato Internet Sales, ok? Então vai ser ela que a gente vai passar aqui. Vai ser a nossa Fato Internet Sales. Depois, a gente não quer a informação do ano. Sim. Então a gente vai chamar aqui a nossa GIN, Date, Calendar Year, e a gente não quer também as informações relacionadas aos países, sim, então a gente vai chamar aqui a nossa GIN Sales Territory, a coluna que a gente quer, a nossa Sales Territory Country, ok? Depois que a gente fez isso daqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai fechar aqui no caso esse parênteses, né, para fechar a summarize, e vamos continuar aqui com a nossa filter. Imagina que aqui, ó, a summarize ela gerou para a gente aqui uma tabela que tem essas informações relacionadas ao ano e as informações relacionadas aos países. Agora sim a gente consegue utilizar a filter para passar aqueles parâmetros de filtragem que a gente precisa, utilizando aquela condição ou. E aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai vir na nossa D, vou chamar aqui na nossa GIN Date, Calendar Year, a gente não quer o ano de 2014, a gente vai passar aqui 2014, ou que nossa GIN Sales Territory Country seja igual a Canadá, ok? Vou vir aqui, fechei aqui a nossa filter, e agora fechei nossa calculation. Quando a gente fizer isso aqui, pessoal, olha só que interessante, ó. Eu vou trazer para dentro dessa tabela aqui, total vendas, essa medida que a gente acabou de criar aqui, ó, que é esse cenário ou filter. Se a gente notar aqui, o que ele fez para a gente? Se a gente perceber, Canadá, ele trouxe o mesmo valor que o total de vendas. Porque vamos pensar assim, né? Logicamente, a gente, na condição que a gente passou para a medida, a gente falou, olha, o país ele precisa ser Canadá ou o ano precisa ser 2014. Então aqui o que ele fez? Ele verificou todas as vezes que Canadá apareceu dentro da tabela gerada pela Summarize e também onde o ano era 2014. Ou seja, ele fez na hora de fazer aqui a soma, né, avaliando esse contexto aqui do Canadá, ele me deu o mesmo valor. Porque ele encontrou o Canadá e encontrou Canadá em mais anos aqui no caso, e encontrou o próprio Canadá, por isso deu o valor. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, os Estados Unidos, o que ele fez? Nessa coluna de total vendas, a gente tem o valor total dos Estados Unidos aqui, contemplando todos os anos. Aqui, ele tirou aqui, no caso, né, desse valor, nesse contexto de avaliação aqui, ele tirou o quê? Só o valor dos Estados Unidos relacionado ao ano de 2014, ok? E aí, para ficar mais fácil, como eu falei para vocês, vamos elucidar um pouquinho, vamos mostrar os resultantes tanto da função filter que a gente utilizou nesse cenário, né, onde a gente utilizou aqui esse operador OU, e assim como da função summarize para ficar mais fácil o entendimento. Lembrando, pessoal, isso daqui para vocês conseguirem fixar, vocês precisam praticar, e praticar, tá? Porque aí praticando vocês vão conseguir assimilar, tá? Então eu indico que vocês simulem os cenários aí do lado de vocês, façam seus testes e realmente apliquem, tá? Então vamos lá. Então a gente vai gerar aqui agora duas tabelas. Vamos começar aqui pela Summarize. Eu vou começar aqui então, na nossa medida de cenário ou filter, eu vou copiar essa parte aqui da nossa Summarize. Para a gente gerar uma tabela aqui no Power BI,
a gente vem aqui, pode ser por aqui mesmo, ó, página inicial, ferramentas de tabela, nova tabela. Quando eu clicar aqui em nova tabela, ele vai abrir aqui esse campinho pra gente. E eu vou fazer aqui o seguinte, vou dar o nome dessa tabela de tabela summarize, certo? Opa, faltou um azinho aqui, agora sim, ok. E aí vou fazer isso aqui, ó, tá? Quando eu fiz isso daqui, olha só, eu vou vir aqui para a gente conseguir avaliar o resultante dessa tabela. Se vocês notarem, eu não disse que a Summarize retorna para a gente uma tabela. Ela retornou para a gente, ó, assim como com base nos parâmetros que a gente passou, ela trouxe aqui para a gente duas colunas, uma relacionada aos anos e a outra relacionada aos países, ok? A partir dessa tabela que a gente gerou, a gente precisava fazer uma filtragem para conseguir pegar só o ano de 2014 ou o país que fosse igual ao Canadá. E aí, para isso, para ficar mais fácil de demonstrar, eu vou voltar aqui na nossa medida e vou mostrar o resultante aqui no caso agora da nossa filter. Mesmo procedimento. Essa parte superior, ferramentas de tabela, nova tabela. Essa daqui eu vou dar aqui o nome de tabela filter. E aí, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no resultante aqui. Olha só o que ele fez pra gente, ó. Quando a gente passou aqui a filter, fazendo aqui os parâmetros de filtragem que a gente precisava a partir desse operador, ou, e no caso, não falei para vocês, aqui é o pipe representa aqui o ou aqui dentro do Power BI, tá? Ele trouxe aqui para a gente como resultante uma tabela onde eu tenho os anos de 2014 e os países aqui no caso. Aqui, se a gente for olhar aqui no Canadá, o Canadá ele aparece aqui no caso em 4 momentos, né? Ele aparece aqui no ano de 2011, 2012, 2013 e 2014. Ah, Everton, mas não era só o ano de 2014, não era só o ano de 2014 o Canadá? Sim, exatamente. Por que aqui em Canadá ele trouxe mais anos? Porque em todos esses anos aqui que a gente tem aqui, ele também localizou o Canadá. Foi por isso que lá na nossa tabela o Canadá apareceu tanto o valor total de vendas, quanto na nossa medida, né, que é o nosso cenário ou filter, apareceu o mesmo valor. Porque ele encontrou o Canadá nesses 4 anos e fez ali no caso, né, a soma, e por isso que o valor ficou igual ao total de vendas. E no caso desses países aqui, Estados Unidos, né, e afins, ele trouxe só o valor relacionado ao ano. Então, pessoal, são esses dois cenários aí que a gente pode utilizar aí a função filter. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que tenha ajudado vocês. E não esqueçam, se ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueçam, se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.